Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol iluminavam suavemente a serraria onde Tudip havia acabado de ser contratada. Hoje era seu primeiro dia de trabalho, e ela sentia um misto de entusiasmo e nervosismo. Observou atentamente cada etapa do processo, do corte da madeira ao liçamento e montagem. O ritmo no local era acelerado, e todos pareciam focados em suas funções. Arregaçando as mangas, Tudip começou seu trabalho com seriedade. Embora fosse sua primeira vez lidando com esse tipo de serviço, ela não se deixava intimidar pelas dificuldades. Observava, aprendia e tentava fazer o melhor possível. No início, os outros trabalhadores a olhavam com desconfiança, mas ao verem sua dedicação, começaram a simpatizar com ela. Um homem de meia idade que trabalhava perto dela olhou e assentiu com aprovação. Você tem jeito, continue assim e logo pegará o ritmo. Ao ouvir isso, Tudip sorriu levemente. Sentiu-se mais confortável, como se finalmente estivesse se encaixando. Ela não queria decepcionar James, que havia lhe dado essa oportunidade, nem queria ser um peso para ninguém. Este era seu primeiro emprego após tanto tempo de incerteza, e ela faria de tudo para mantê-lo. Do outro lado do galpão, James observava tudo de longe, os braços cruzados. Ele não queria que Tudip soubesse que estava ali, vigiando seu progresso. Normalmente, não interferia nas contratações do local, mas desta vez fez questão de garantir que ela fosse aceita. Não queria vê-la sendo menosprezada ou humilhada. Ao notar que ela estava se adaptando, ele assentiu levemente satisfeito. Mas naquele instante seus olhares se cruzaram. Tudip congelou por um momento antes de, repentinamente, virar-se e sair correndo da serraria. James franziu a testa, surpreso com sua reação. Por que ela estava fugindo dele? Sem hesitar, ele saiu atrás dela. Do lado de fora, Tudip encostou-se contra uma parede de madeira, levando a mão ao peito. Seu coração batia acelerado. Ela não entendia o motivo daquela reação. Foi apenas um olhar dele, mas a fez sentir-se vulnerável. James se aproximou e a encarou com seriedade. Por que você fugiu? Ela mordeu os lábios, sem saber como responder. Não conseguia encará-lo, aquele homem que tanto a ajudou, mas que ela ainda não sabia como lidar. James, no entanto, apenas sorriu de leve. Você... não precisa me evitar, Tudip. Ela permaneceu em silêncio, abaixando o olhar antes de virar-se e se afastar apressadamente. James ficou parado, observando a partir, sem entender o porquê de sua resistência. Depois de sair da serraria, Tudip caminhava apressadamente pela estrada de terra, somente um turbilhão de emoções. Encontrar James a deixava inquieta. Ele havia feito muito por ela, mas ainda era difícil se acostumar com a atenção de um homem desconhecido. Porém, ela não havia ido muito longe quando ouviu passos atrás de si. Tudip, espere! A voz dele era grave, mas havia urgência nela. Ela continuou andando, mas James não permitiria que ela fugisse. Por que você continua me evitando? Ele acelerou o passo até alcançá-la. Tudip parou no meio do campo aberto e olhou diretamente para ele. Eu não estou fugindo. Só não estou acostumada a receber a ajuda de alguém como você. James franziu a testa, prestes a responder, mas de repente, o solo sob seus pés ficou escorregadio. A grama molhada fez ambos perderem o equilíbrio. Cuidado! Antes que pudessem reagir, Tudip escorregou e James, sem conseguir se segurar, caiu junto com ela. No instante seguinte, ele estava sobre ela, seus rostos incrivelmente próximos. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Tudip arregalou os olhos ao sentir a respiração quente de James contra sua pele. Seu coração disparou, e um calor estranho percorreu seu corpo. James também ficou imóvel. Ele nunca tinha estado tão perto dela antes. Seus olhos se fixaram nos dela, e por um segundo,
Ele esqueceu completamente o que queria dizer. Mas então... Um tapa leve atingiu seu rosto. James piscou, surpreso, enquanto Tudip, completamente corada, o empurrou e se levantou rapidamente. O que você pensa que está fazendo? Ela gaguejou, claramente envergonhada e furiosa. James tocou a própria bochecha e sorriu. Não fiz nada de propósito e você sabe disso. Mas Tudip não quis ouvir mais nada. Ela se virou e fugiu, deixando James para trás. No final da tarde, Tudip estava sentada à beira do riacho, olhando para seu reflexo na água. Mesmo depois de tantas horas, ainda não conseguia se acalmar. O som suave de passos se aproximou. Ela não precisou olhar para trás para saber quem era. James se sentou ao lado dela, sem dizer nada por um momento. Então sua voz soou suave. Me desculpe. Tudip apertou o tecido de sua roupa, mas permaneceu em silêncio. Eu sei que você ainda não confia em mim, mas eu realmente só quero te ajudar. As palavras dele pareciam sinceras. O peso da raiva e do constrangimento começou a se dissipar dentro dela. Ela suspirou e finalmente levantou o olhar para ele. Pela primeira vez, havia uma pequena suavidade em seus olhos. Eu só não estou acostumada a ter alguém se preocupando comigo assim. James sorriu levemente e não disse mais nada. Os dois permaneceram ali, em silêncio, sentindo o vento passar sobre a água. E sem precisar de palavras, ambos sabiam que a distância entre eles estava diminuindo. Na manhã seguinte, os raios de sol iluminavam as árvores exuberantes ao redor da fazenda de James. Ele já estava ali desde cedo. Vestindo uma camisa branca simples, com as mangas arregaçadas, ele limpava cuidadosamente uma antiga cabana de madeira que planejava oferecer a Tudip temporariamente. Aquele lugar havia sido um armazém abandonado no passado, mas agora ele queria transformá-lo em um espaço acolhedor para ela. Enquanto varria o chão, sua mente se perdeu nos pensamentos sobre o dia anterior. Ele ainda se lembrava do momento à beira do riacho, quando Tudip, pela primeira vez, permitiu que ele se aproximasse. Havia algo nela que o fazia querer ajudá-la ainda mais, mesmo que ele próprio não compreendesse completamente o porquê. Após terminar a limpeza, James saiu para a entrada da fazenda e respirou fundo. Mas então a lembrança do incidente do dia anterior surgiu repentinamente, o escorregão inesperado, a queda e o breve toque acidental de seus lábios contra a pele dela. Instintivamente, ele levou a mão ao rosto e sorriu levemente. Ela é realmente uma garota interessante, murmurou para si mesmo. Mas a expressão tímida e desconcertada de Tudip, naquele momento, também trouxe um pequeno peso em seu peito. Talvez ele devesse fazer algo para aliviar a tensão entre eles. Pensando nisso, James dirigiu até o mercado da cidade. Ele percorreu as barracas, comprando alguns itens essenciais para Tudip. Ao parar diante de um estande de roupas, escolheu com atenção um conjunto simples, mas elegante. "Comprando para sua esposa?" perguntou o vendedor com um olhar sugestivo. James parou por um segundo, mas então sorriu levemente, sem responder. No caminho de volta, ao passar por uma trilha próxima à fazenda, ele inesperadamente encontrou Tudip. Ela estava parada ali, surpresa ao vê-lo sair do carro com uma sacola nas mãos. "Onde você esteve?" Sua voz carregava um tom de curiosidade e leve desconfiança. James não respondeu imediatamente. Em vez disso, abriu a sacola e retirou o conjunto de roupas, estendendo-o para ela. "Para você, considere isso um presente por ter conversado comigo ontem." Os olhos de Tudip se arregalaram levemente ao ver o presente inesperado. Ela hesitou, desconfortável, mas também sem coragem de recusar diretamente. "Eu não preciso de nada", murmurou. James apenas sorriu e colocou a sacola suavemente em suas mãos. "Tudo bem. Eu só queria que você tivesse algo
que a fizesse se sentir mais confortável. Olhando para o olhar sincero dele, Tudip apertou levemente a sacola, sentindo um calor estranho em seu peito. Pela primeira vez, ela sentiu que alguém realmente se importava com ela. Logo pela manhã, Pau estava sentado em uma pequena mesa de um bar de beira de estrada, encarando o copo de bebida à sua frente. O álcool queimava sua garganta, mas nem mesmo a bebida mais forte conseguia preencher o vazio que sentia. Desde o dia em que Tudip recusou seu pedido de perdão, Pau perdeu qualquer motivação. Mergulhou na bebida, afogando-se em sua própria culpa, esperando que o álcool pudesse silenciar os pensamentos que o atormentavam. Mas por mais que bebesse, a imagem de Tudip continuava a assombrá-lo. Ao sair do bar, já completamente embriagado, ele cambaleava pela estrada poeirenta, segurando uma garrafa de bebida na mão, ainda tomando alguns goles entre os passos incertos. Foi então que, à distância, ele viu uma silhueta familiar. Seus olhos se iluminaram. Sem pensar, ele correu na direção da mulher e a puxou bruscamente para si, chamando em voz alta: Tudip, Periade. Mas ao olhar mais de perto, percebeu que havia se enganado. A mulher se afastou assustada, seu olhar carregado de indignação. Você está louco? Ela gritou antes de sair apressada, evitando qualquer outro contato. Pau ficou paralisado. Seus joelhos cederam e ele caiu no chão. Uma risada amarga escapou de seus lábios. Ele realmente havia chegado ao ponto de alucinar com Tudip? Seu corpo já não tinha mais forças. O álcool e a angústia consumiam cada parte dele. De longe, Dona Mai voltava do mercado quando viu o filho desmoronado no meio da estrada. Seu coração apertou ao vê-lo naquela condição. Pau, o que você está fazendo? Ela correu até ele, segurando-o pelos ombros. Pau levantou o olhar para a mãe, os olhos vermelhos e inchados. Mãe, eu quero Tudip de volta! Eu errei! Sua voz estava fraca, repleta de arrependimento. Dona Mai respirou fundo. Pela primeira vez, ela sentiu um peso esmagador sobre os ombros. Tudo isso era culpa dela. Se não tivesse sido tão cruel com Tudip, se não tivesse protegido os erros de Pau, seu filho não estaria naquele estado deplorável agora. Ela segurou firme os braços do filho e disse baixinho: Eu vou encontrá-la para você, Pau. Com esforço, ajudou o filho a se levantar e o levou para casa. Caminharam lado a lado pela trilha de terra que tantas vezes percorreram. Ao chegarem, sentaram-se na entrada da casa. Dona May passou a mão sobre o ombro do filho, tentando confortá-lo. Ao vê-lo arruinado pelo álcool e pelo arrependimento, ela soube que precisava agir antes que fosse tarde demais. Sem hesitar mais, ela se levantou. Era hora de procurar Tudip e pedir o perdão que ela merecia. Tudip arregaçou as mangas e começou a varrer o pátio da pequena cabana de madeira que James havia preparado para ela. O lugar já estava limpo e organizado, mas ela queria cuidar de cada detalhe pessoalmente, como uma forma de reafirmar que poderia reconstruir sua própria vida. Enquanto se concentrava na limpeza, ouviu passos se aproximando. Ao levantar o olhar, reconheceu imediatamente a figura familiar de James. Ele vestia uma camisa simples e carregava uma sacola de papel nas mãos. Ao se aproximar, colocou a sacola suavemente sobre a cadeira de madeira na entrada. Trouxe alguns pães e algumas coisas que podem ser úteis para você. Sua voz era calma e firme, como sempre. Tudip hesitou por um momento antes de se aproximar e olhar para o pacote. Você não precisava fazer isso, murmurou, um pouco sem jeito. James sorriu levemente, sem dizer nada. Então, caminhou até a árvore de toranja no quintal. Ele pegou uma das frutas maduras e a descascou com destreza. Você tem trabalhado bastante. Coma algo, precisa de energia. Ele disse, estendendo um pedaço para ela.
Tudip olhou para ele sentindo algo diferente. Fazia tanto tempo que ninguém se preocupava genuinamente com ela daquela forma. Com hesitação, pegou o pedaço e deu uma mordida. O sabor doce e levemente ácido se espalhou por sua boca, mas o que realmente a tocou foi a sensação quente que crescia em seu peito. "Obrigada", murmurou suavemente. James sorriu e, sem aviso, se abaixou para tocar a terra sob seus pés. "Você gostaria de plantar algo aqui?" Ela piscou surpresa. Seu olhar seguiu até o pequeno espaço vazio no quintal, e sua mente imediatamente imaginou canteiros de vegetais frescos ou flores delicadas. "Acho que algumas hortaliças seriam boas." James assentiu e, sem hesitar, pegou uma enxada próxima e começou a cavar a terra. "Então vamos começar. Se você fizer isso sozinha, vai levar o dia inteiro." Tudip soltou uma risada baixa. Nunca pensou que um homem como ele se disporia a sujar as mãos para ajudá-la com algo tão simples. Mas, ao vê-lo com as mangas arregaçadas, escavando a terra com paciência, percebeu que ele era diferente de qualquer homem que já conheceu. Naquela noite, sob a luz bruxuleante da lamparina a óleo, Tudip e James cozinharam juntos. Ele ajudou a acender o fogo e de vez em quando fazia alguma piada boba, arrancando risos involuntários dela. Foi a primeira vez em muito tempo que ela se sentiu leve. Talvez as coisas estivessem começando a mudar. Sau khi bán hết số rau củ gom được, Tự Tiên cẩn thận đếm lại số tiền nhỏ nhoi trong tay. Cô biết rằng số tiền này chẳng đáng là bao, nhưng ít nhất cũng đủ để cô mua một chút quà mang đến thăm ông Thành. Trong lòng cô vẫn còn day dứt về những gì xảy ra. Cô không thể yên tâm khi biết rằng ông bị đánh chỉ vì giúp đỡ mình. Cô ghé vào một tiệm tạp hóa ở ven đường, chọn vài gói bánh, một ít trái cây, rồi gói gọn vào chiếc túi nhỏ. Dù biết rằng những thứ này chẳng thể bù đắp lại được những gì ông đã chịu đựng, nhưng ít nhất cô cũng muốn tỏ lòng biết ơn đối với ông. Trên đường đến trạm xá, cô bước thật chậm. Khi đến cổng, cô thấy vài người hàng xóm đang bàn tán.